Hoje vamos conhecer uma das histórias mais incríveis da Bíblia, Daniel na Cova dos Leões. Preparem-se para uma narrativa de coragem, fé e divina proteção. No auge do poderoso Império Persa, Dário ascendeu ao trono como seu rei soberano. Determinado a governar com justiça, ele designou um oficial para cada uma das 120 províncias sob seu domínio vasto. Para garantir a eficiência de sua administração, escolheu 3 administradores de destaque para supervisionar esses oficiais. Entre esses administradores destacava-se Daniel, um homem cuja sabedoria e integridade eram notáveis. Sua habilidade excepcional o destacava, e o rei, impressionado, considerava conceder-lhe a autoridade sobre todo o império. Contudo, o brilho da ascensão de Daniel despertou a inveja e a intriga dos outros 2 administradores e dos oficiais. Movidos pela ganância e pela inveja, essa coalizão de opositores tramava ardilosamente para impedir que Daniel alcançasse a posição almejada. Desesperados para encontrar falhas ou corrupção em sua vida, vasculharam cada aspecto de sua jornada governamental. No entanto, seus esforços foram em vão, pois a integridade de Daniel permanecia inabalável. Frustrados, os conspiradores se voltaram para uma estratégia mais sinistra. Reconhecendo a devoção inabalável de Daniel ao seu Deus, decidiram explorar as leis que regiam sua fé. Acreditavam que, ao encontrar algum ponto de conflito entre as leis divinas e os decretos do rei, poderiam enfraquecer a posição de Daniel diante do monarca. Antes de continuar, quero convidá-lo a fazer parte da nossa comunidade. Se ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição para não perder nenhum conteúdo incrível. E não se esqueça de deixar o like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Nos salões do majestoso palácio, os conspiradores, após vasculharem os pergaminhos antigos, desenterraram o que acreditavam ser a chave para minar a devoção inabalável de Daniel ao seu Deus. Com um brilho astuto nos olhos, eles se reuniram, elaborando um plano sinistro para minar o justo Daniel e conquistar o favor do rei Dário. Abordando a sala do trono com uma falsa humildade, dirigiram-se ao monarca poderoso. Rei Dário, que viva para sempre! Em uníssono, seus leais oficiais e administradores conceberam um grandioso gesto de honra digno da sua glória. Com sua graciosa permissão, propomos um decreto que, pelos próximos 30 dias, todos devem adorar somente a você. Uma lei, gravada nos costumes inalteráveis dos medos e persas, um testemunho do seu reinado inigualável. Aqueles que ousarem desafiar este édito se verão lançados na temível cova dos leões, uma justa consequência por sua desobediência. A proposta ambiciosa encontrou ressonância no coração do rei Dário, que, influenciado pela lisonja, prontamente apôs seu selo real no decreto. Mal sabia ele que esse ato aparentemente inofensivo prepararia o terreno para um conflito de princípios e um teste de fé. A notícia desse decreto chegou aos ouvidos de Daniel, mas sua devoção ao seu Deus permaneceu inabalável. Inabalado pela iminente ameaça, ele prosseguiu com seu ritual diário de adoração. Conforme o sol se punha no horizonte, Daniel subiu para seu aposento, abriu as janelas ornamentadas que davam para a cidade sagrada de Jerusalém e se ajoelhou em oração, um ritual enraizado na essência de seu ser. Os conspiradores, observando com sorrisos de antecipação, viram suas maquinações se desdobrarem exatamente como previram. Daniel, diante do perigo iminente, escolheu a fidelidade ao seu Deus sobre o decreto temporal do rei. Nos suntuosos aposentos do palácio do rei Dário, um grupo de conspiradores ardilosos se aproximou do trono, seus olhos brilhando com uma intenção calculada. Com uma preocupação simulada estampada em seus rostos, dirigiram-se ao monarca. Grande rei, é verdade que você selou um decreto, uma lei que vincula seus súditos a adorar somente a você por um período de 30 dias, e não proclamava que aqueles que ousassem desafiar este édito enfrentariam a feroz cova dos leões como terrível consequência? O rei Dário, assentado em seu trono majestoso, acenou afirmativamente. De fato, eu o estabeleci como uma lei irrevogável dos medos e persas, inflexível e inalterável. Com uma simulação de tristeza, os conspiradores prosseguiram. Poderoso rei, entristece-nos trazer esta notícia ao seu conhecimento, mas Daniel, um exilado judeu em seu reino, está em violação desta mesma lei. Ele persistentemente se inclina e adora seu Deus 3 vezes ao dia, desafiando o édito real. Dário, agora surpreso, sentiu uma onda de choque e preocupação.
Ele reconheceu a posição perigosa em que Daniel se encontrava e percebeu que precisava encontrar uma maneira de extrair seu confiável administrador da iminente ruína. Determinado, o rei dedicou todo o dia para encontrar uma brecha, um vislumbre de esperança dentro da intricada teia das leis. Ao cair da noite, com as sombras se alongando, os conspiradores retornaram, seus rostos não revelando qualquer simpatia. Grande rei, você está ciente de que a lei dos medos e persas é absoluta e inalterável? Declararam, enfatizando a natureza inflexível do decreto. Então, o rei deu a ordem para que buscassem Daniel. Dário conversou com ele antes que fosse lançado na cova. Oh, que o Deus a quem você serve o resgate desses leões! Expressou Dário preocupado. Daniel foi abaixado na cova, e em seguida, uma pedra foi colocada sobre a abertura. O rei selou a entrada para que ninguém pudesse interferir neste julgamento. Ele retornou ao seu palácio e cancelou as festividades da noite. Recusou-se a comer e passou a noite sem dormir. Quando finalmente amanheceu, Dário apressou-se de volta à cova dos leões. Assim que a pedra foi removida, ele gritou: Oh, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus foi capaz de resgatá-lo dos leões? A atmosfera carregada de suspense e ansiedade pairava sobre um momento crucial. O rei aguardava, com o coração na garganta, a resposta de Daniel. As palavras do servo fiel ressoaram na cova dos leões, ecoando a manifestação do poder divino sobre as ameaças mais temíveis. Daniel respondeu em alta voz: Meu rei, Deus enviou seu anjo, que fechou as bocas desses leões. Não sofri nenhum mal. Deus sabe que sou inocente. Sua Majestade, não lhe causei nenhum dano. O rei deu a ordem para que Daniel fosse retirado da cova. Dário então disse aos guardas: Vão buscar aqueles homens que tramaram contra Daniel. Tragam suas esposas e filhos. Joguem todos na cova dos leões. Todos os homens e suas famílias foram trazidos e empurrados para dentro da cova dos leões. Os leões aguardavam no fundo e os dilaceraram antes mesmo de tocarem o chão. O rei Dário, profundamente impactado pelo poder do Deus de Daniel, emitiu um decreto que ecoou por todo o seu império. Ele proclamou: Que todos temam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Seu reino durará para sempre. Ele é capaz de resgatar aqueles que o servem. Neste episódio impressionante, a justiça divina se manifestou de maneira surpreendente. Os conspiradores que tramaram contra Daniel enfrentaram a terrível justiça dos leões, enquanto Daniel emergia ileso, protegido pelo Deus vivo. A mensagem do poder e da fidelidade divina ecoou além das paredes da cova dos leões, ressoando por todo o império de Dário. Essa narrativa extraordinária não apenas revela a justiça de Deus, mas também ressalta a importância da fidelidade e da confiança inabalável no Altíssimo. Que esta história inspire e fortaleça a fé daqueles que buscam servir ao Deus vivo, pois Ele é capaz de resgatar e proteger seus filhos em meio aos desafios mais assustadores da vida.